Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Então nós iniciamos, a partir de hoje, nós retomamos aí a transmissão ao vivo para que todos possam acompanhar aí os nossos trabalhos. Então que todos sejam muito bem-vindos, com seus comentários, com sua participação, com suas sugestões. É muito importante para nós. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 113ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 6 votos. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Maria. Só um momento antes disso, gostaria de justificar aqui a ausência do vereador Luiz Procópio, por motivo de saúde, e a ausência do vereador Benedito Pereira por assuntos particulares. Pode. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os demais colegas, o professor Zé Paulo. Presidente, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por estar aqui,
trabalhando com vocês aqui durante esses quase 4 anos. Agora resta mais 2 meses para a gente estar aqui junto. E gostaria de parabenizar todos que foram eleitos, né? Que é o povo que escolhe, e que faça um bom mandato, com saúde, né? Principalmente desejar a todos que permaneça no cargo com saúde, igual nós aqui fomos eleitos, estamos aqui até hoje, né? E em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a gente tem que estar com saúde, porque a pessoa sem saúde também não tem jeito de prosseguir a atividade da pessoa. E outra coisa, presidente, agradecer, dar os parabéns para o professor Zé Paulo, que quase todas as vezes que tem reunião, quando ele pode, ele está aqui presente aqui na Câmara, né? Assistindo para ver o que é os comentários de cada um. E gostaria que o pessoal participasse mais, né? Porque a gente vê tanto comentário, assim, inclusive no grupo de segurança pública, eu também acompanho, a gente vê o pessoal reclamando às vezes da falta de água, outro reclama dos cachorros, outros falam que lá em tal lugar tá ruim tal coisa, e às vezes aquele ditado, né? É lógico que nem Deus não conseguiu agradar todo mundo, mas imagino o nós. E outra, parabenizo pelo bom trabalho do prefeito Ricardo Martins, né? Que foi um ótimo prefeito, né? E tenho certeza, se ele pudesse ser candidato de novo, ele teria sido eleito, porque fez um ótimo trabalho pela saúde, né? Tudo que eu vi foi muito bem feito. Agora, uma outra coisa, presidente, que eu queria questionar aqui, é que tem lá no grupo de segurança, eu acho que todos aqui têm acesso também, pode ver que está lá, que o pessoal está questionando, e eu também não acho justo que tem um projeto aqui na Câmara, que faz quase 1 ano, né? E não foi posto para votação. E se tivesse posto, algum dos vereadores podia ir a favor, o outro podia ir contra, mas independente da pessoa ir contra ou ir a favor, eu acho que eu ia a favor do que é bom para o povo, né? Como vocês mesmo estão aí de prova, eu nunca pedi nada aqui na Câmara para mim. Alguma coisa que eu pedi para ser feito lá para o lado nosso, a questão de um bueiro, um lugar que precisava pôr um cascalho, alguma coisa, mas não era para mim, né? Era para todo mundo. Agora, é para a população, para quem precisa do direito de ir e vir. Agora, sobre um projeto que está aqui na Câmara, inclusive, é projeto nosso aqui da Câmara, inclusive o projeto daquela queima de fogos, né, de solta de foguete. E até hoje não foi colocado, né? Eu acredito que agora nós já estamos no finalzinho do mandato, né? Mas quem que podia pôr assim para ser votado ou não? É o senhor que é o presidente. Agora, se a gente ia contra ou ia a favor, cada um tem a sua opinião, mas daí o povo ia ver quem foi contra, quem foi a favor, né? Porque eu se ponho nos lugares das pessoas doentes, a pessoa acamada, às vezes as crianças autismo, né? E a pessoa doente em casa, e às vezes do lado tem aquela festa, a pessoa comemorando por causa de um jogo de bola, lá pro lado nosso mesmo acontece muito isso daí. Quando o pessoal solta foguete, os cachorros não dão sossego e, infelizmente, isso é o questionamento meu. E gostaria de dar apoio para o vereador Edinho, porque ele tem toda a razão de questionar por que não foi feito ainda essa tal votação. E parabenizo por todos, né? De novo falando, o professor Zé Paulo, que está aqui acompanhando a gente, sempre está aqui, que o pessoal acompanhe também pelo celular,
acompanhe, quem puder vir aqui na Câmara. E eu agradeço muito por ter participado com vocês aqui durante esses quase 4 anos. E agora, para mim, não vai dar mais, né? Mas a vida continua. E por hoje é só e boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colega e presente e que acompanhe pelas redes sociais em casa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os eleitos dessas eleições municipais e também quero ser solidário àquele que perdeu eleições. Eu acredito que foi bastante pouco difícil para quem perde, quem ganha. Lógico, geralmente fica feliz, quem perde fica triste. E quero agradecer todo aquele que votaram em mim, certo? E não foi suficiente para mim ser reeleito. E obrigado de coração para cada um deles. Eu saio dessa cadeira aqui, que eu estou sentado nela, e coloco 2 do meu partido. Então eu tenho certeza que os 2, que é o Gil e o Antônio César, com certeza vão fazer um bom trabalho. Então vou deixar essa casa o dever cumprido. E em breve, ainda tem 2 meses e meio para a gente ainda trabalhar nessa casa. E gostaria de ressaltar vários recursos adquiridos no meu mandato, esses 4 anos. Então eu agradeço a parceria com o deputado Ulisses, a parceria com o Dair, e foram um valor total de recurso, junto ao Valdinei, que é o assessor dele, R$1.575.000. Então foi uma emenda que a gente conseguiu desses 4 anos. Eu acredito que eu deixo um legado nessa casa, e fora indicações, que foram 162 indicações que foram feitas nessa casa, desses 4 anos. E algumas foram atendidas, outras não. E ainda, a respeito do projeto, como o Zé Maria falou, a falta do projeto de lei de queima de fogo para ser votado. E é muito complicado falar desse projeto, qual é o objetivo dele. E eu gostaria muito que os meus colegas que estão presentes e no futuro possam estar presentes, senhor presidente. Que muitas vezes ele prega o amor ao próximo. Mas eu não vejo, né, que amor é esse. Que às vezes a gente prega para o próximo e sendo que a gente agride o próximo. Com certeza, no futuro que vier, na próxima reunião, eu tenho o objetivo de falar mais do projeto, para que meus colegas possam entender melhor qual é o objetivo do projeto. Porque o projeto, a gente, se o pessoal for dar uma olhada nele, o objetivo dele é proteger as crianças, os idosos, autistas. E eu quero dar uns parabéns, você pode analisar bem, que nessa eleição houve carreata. A gente não viu um foguete nessa carreata. Então quer dizer, não é queima de fogo que vai resolver o problema da sociedade. O povo respeitaram. Então, se a lei ela for votada nessa casa e for aprovada, ela vai ter o benefício da população. Certo? Então você viu que foi uma carreata bonita, foi uma carreata linda, ninguém reclamou. Certo? Ninguém questionou a questão disso. Então, eu espero, em breve, no futuro que vem pela frente, que possa ser votado esse projeto. E no mais, obrigado a todos. Boa noite. Em relação a esse projeto, eu estive conversando com o nosso assessor jurídico e se tudo tiver de acordo com aquilo que nós conversamos, logo na próxima semana ele já deve estar sendo votado aí, ou nas próximas semanas, se Deus quiser. Antes, nesse mandato a gente resolve esse projeto aí tranquilamente. Vereador José Mário. Boa noite, colega vereador. Boa noite a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. Quero deixar o meu sentimento para Maria
do Bigode, né? O senhor Soldado, que nos deixou essa semana, né? Deus dê consolo a todos os familiares. Presidente, eu vejo reclamação, né? Os quebra-mola, né? Os calçamentos na zona rural e urbana. Colocar placa lá, pintura nos quebra-mola, né? Então o povo fica reclamando, às vezes vai, passa de carro, passa de uma vez, porque não tem placa, né? E não tem pintura nos quebra-mola. Então a gente, até certo seria colocar num projeto, sei quanto a empresa pegar e fizer essa pintura, colocasse placa, né? E deixa para a prefeitura fica demorando muito para colocar, e o povo, quem conhece, passa uma vez, ele já passa, né? Já rela o carro na hora, veio para devagar, mas quem não conhece sempre está reclamando, porque a cidade nossa cresceu, tem muita gente que não conhece bem aqui, e vem visitar na cidade, reclama dos quebra-mola até muito alto, né, e está relando os carros de baixo. Então, se colocasse a placa, a pintura, já ia facilitar para o povo ver que já tem um quebra-mola, né. Não mais só isso, presidente. Vereadora Aura Sabrina. Boa noite a todos. Nesse final de semana, né, no dia 12, aconteceu uma festa lá no bairro dos Borges, de Nossa Senhora Aparecida. A gente teve, como de costume, né, a missa, depois tivemos o almoço gratuito para o pessoal, o bingo, venda de assados. A gente teve uma participação muito boa da comunidade. Ontem, no domingo, tivemos também a missa, o bingo, o leilão de gado. Então, quero agradecer aí a comunidade, né? Todo mundo trabalhou, se empenhou para que acontecesse essa festa, e agradecer também a todas as comunidades que estiveram lá presente. Tivemos também um terço muito bonito, acho que, se não me engano, na quinta-feira, um terço cantado. A gente teve uma participação muito boa mesmo do pessoal. E no dia 12 também aconteceu nos Melos um evento, né, de educação para o trânsito, junto com as crianças. Foi realizado pela Polícia Militar, foi bem dinâmico. Teve também distribuição de doces, pipoca, chocolate. Não pude acompanhar, mas vi fotos, vídeos, né, que o Aloysio postou. Então, acredito que as crianças tenham gostado muito. E o assunto, né, bastante comentado foi as eleições. Então, eu quero iniciar parabenizando, né, os vereadores eleitos, os vereadores reeleitos, né, os colegas aqui. Quero parabenizá-los mesmo. E que Deus abençoe muito cada um de vocês. Sei que os que ganharam, né, e os que já estão vão continuar fazendo um ótimo trabalho. E também quero parabenizar aí de maneira especial, né, o Nilson Cornélio e a Verinha, né, por ter sido eleitos, escolhidos, né, que Deus abençoe muito vocês, e tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho. Obrigada, fica com Deus. O vereador, se eu não me engano, acho que o terço foi na quarta, né, porque nós recebemos um convite pelo Terço dos Homens, por isso que a gente tem um contato lá, e aproveitando só para parabenizar, né, os homens de lá, do setor Mantiqueira que estiveram lá, de Venceslau Braz, e a comunidade. Eu acompanhei algumas gravações, ficou muito bonito, né, e é isso que incentiva e que vale a pena. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, os presentes, e boa noite a todos que nos estamos assistindo, né, que hoje, graças a Deus, voltou a ser transmitida a nossa reunião, embora as outras também foram gravadas e encontram-se na Câmara, né, à disposição das pessoas que queiram ver o que aconteceu no momento que elas saíram fora do ar. Pelas conversas que teve no grupo de segurança pública, em outro grupo, como o vereador Zé Maria já mencionou, a gente viu que, como as nossas reuniões não foram transmitidas, então não deu para o pessoal acompanhar o que foi feito durante esse período, que todos os assuntos que foram tratados este final de semana no grupo de segurança pública, elas já foram falados aqui na Câmara, já foram conversados, nós já estávamos cientes, já estamos tomando as providências necessárias, praticamente de quase todos os assuntos que foram falados no grupo, né? Várias pessoas deram sugestões de quase todos os assuntos, mas quase todos eles já tinham sido debatidos por nós, vereadores, aqui nesta casa. Então, se alguém quiser pegar a reunião, né, basta falar com a secretária, o presidente, fazer o protocolo correto, né, para adquirir e acompanhar o que foi falado nesse período que a gente estava fora.
Então, todos aqueles assuntos já foram tratados e ainda estão sendo tratados para tomar as providências necessárias. Uma delas, Copasa, foi bastante falado. Falei com o diretor da Copasa, ele nos informou o seguinte, que nesse sábado passado, realmente veio faltar água, né, em quase todos os lugares, devido a um vazamento que agora foi descoberto em um dos loteamentos, que houve, né, esvaziou o reservatório. Mas as providências já foram tomadas para resolver esta questão, que foi específica do dia. Os outros bairros que reclamaram para a gente, né, para vocês que andaram nas casas, sobre a falta de água da Copasa em alguns bairros, também falei com o diretor, as providências estão sendo tomadas. Uma delas precisava de autorização do DENIT, do DR, então já foi feito isso. Hoje eles tiveram uma reunião com o executivo de manhã, então já foi liberado. Agora, o diretor da Copasa vai tomar as providências necessárias para que seja iniciado as obras, para que as redes sejam trocadas, né, e acabe com esse problema da água da Copasa. Ele me falou também que em alguns bairros será feito um estudo para que seja perfurado um poço para que aumente a água, né, porque realmente os bairros cresceram muito e futuramente a água vai ficar escassa. Então, já estão fazendo esse estudo de perfurar os poços para ver a água, né, a possibilidade de fazer um bombeamento futuramente. Então, já está sendo tomada esta providência aí também da Copasa, que foi um dos assuntos comentados no Grupo Segurança Pública. E alguns comentários de grupo, Facebook também, foi falado sobre a Câmara Municipal, nós vereadores, que deveria criar, né, alguma coisa para o Fale Cidadão, para ter contato com os vereadores. Então, quero deixar claro para todos que nos estão assistindo, que a partir de julho de 2022, ainda na minha gestão como presidente dessa casa, nós fizemos uma atualização no site da Câmara, na qual, dentro do site, existe uma aba que foi colocado Fale com a Câmara. Então, nessa aba, Fale com a Câmara, qualquer cidadão pode entrar, falar, deixar suas demandas, né? E mandar o que for aqui para os vereadores, que todos irão receber. E também o WhatsApp, o telefone da Câmara, o número tornou-se WhatsApp. Então, também pode entrar em contato com nós, vereadores, também pelo WhatsApp. E eu acho também que nenhum de nós, vereadores aqui, a gente fica sem atender o público. Por quê? Geralmente, os eleitores, eles ligam diretamente no telefone, no WhatsApp, no telefone particular de cada vereador. Então, acho que todos os vereadores têm contato com o cidadão. Quando ele se procura, acho que todos os vereadores atendem, né, o celular privado dele. E, além disso, tem esse aqui. Tem o WhatsApp da Câmara, né? E tem lá o Fale com a Câmara também, que vai chegar direitinho aqui e a gente vai responder. Se for mandado direto para um vereador, o vereador vai responder. Se for mandado geral, então pode ficar tranquilo que esse canal, Fale com o Cidadão, do pessoal ter relacionamento com a gente através disso, ele já foi criado em julho de 2022. No qual já foi publicado também em Facebook. E amanhã eu peço para a secretária, a autorização também do presidente, para que faça novamente essa publicação, falando, né, dando ênfase aí a esse número novamente e a aba da Câmara. Amanhã, né, quero deixar meus parabéns aqui para todos os professores, especialmente aos professores aqui do nosso município, né? Parabenizar por tudo, por todo o trabalho que já realizaram, que vem realizando. A gente tem professor aqui presente, né? Tem o professor Zé Paulo, tem o professor Darli, né? E eu também, né? E os demais professores da região também. Porque essa missão de professor é uma missão árdua, uma missão gostosa, né, de fazer, mas que não é fácil. Geralmente, hoje, com os alunos, com as crianças que a gente tem, é completamente diferente na época que eu estava professora, estava atuando. Então, hoje, os professores, né, têm que
ter paciência, muito mais paciência que os alunos de hoje, com a tecnologia, com toda a convivência que ele tem em casa, eles trazem as respostas na ponta da língua. Já sabe, né? Nossa, muitas coisas que a gente nem sabe, eles já estão lhe falando, já tira, já segue a mídia. Eu falo isso pela minha neta, eu tenho uma neta de 3 anos, né? Que ela já fala coisa que a gente, da onde tirou isso, da onde que veio. Então, os alunos hoje são complicados. Por isso, eu tiro o chapéu aí para todos os professores da minha classe e pode ter certeza, estarei com elas, com os professores, a todo momento, a todo instante, para a gente continuar a luta, né? E lutar, e vamos trabalhar, né, para que os nossos alunos tenham um ótimo futuro. Então, parabéns a todos os professores e professoras. Eu vi vocês falando aí, os colegas falaram, né, do mandato, mas o mandato nosso ainda continua, né? Nós ainda estamos na vereança até 31 de dezembro. A gente está aqui para dar continuidade no trabalho nosso de vereança. Vamos trabalhar. Eu continuo me dedicando, né, ao trabalho, como sempre dediquei. Estou aqui para fazer com carinho até 31 de dezembro e vamos trabalhar, né, como o nosso cargo aqui de vereador, que hoje as eleições terminaram, novos eleitos, alguns não foram, mas a nossa função aqui na Câmara ainda é vereador e vamos trabalhar juntos, né, até 31 de dezembro, se Deus quiser, com dedicação e carinho, né? E quero parabenizar também o policial, né, o João Dario, que da Polícia Rodoviária, né, que fez esse evento lá nos Melos. Eles fizeram uma blitz educativa primeiro, né, depois eles distribuíram as coisas lá para as crianças no Dia das Crianças. Foi bom, apareceu bastante gente, e eles querem assim, que a gente faça mais movimento em prol, né, da rodovia, prevenindo os acidentes, que essa rodovia teve bastante acidente fatal. Então, a gente precisa fazer mais coisas, e eles estão aí empenhados a trabalhar com a gente e a lutar, né, para que cada vez ocorra melhoria e para que evite os acidentes, né, que já trouxe muita tristeza para várias famílias, né? Então, parabéns a eles que tiveram essa iniciativa. E também a Prefeitura Municipal, né, que trabalhou em parceria a igreja e outras pessoas, fazendo o evento aqui na igreja no Dia das Crianças. Vários brinquedos, então veio bastante de criança e foi bem participativo, foi bem organizado. Então, parabéns a todos os organizadores e todos os parceiros, né, que colaboraram para que essa festa bonita acontecesse. Como a vereadora Aura falou, no bairro dela também, né, que aconteceu também a festa da igreja, mais festa junto com as crianças. Então, parabéns a todos os organizadores. E, por último, eu quero agradecer, né, essa nossa vitória, que foi uma vitória que é de todo mundo, né? Afinal, foram 2.745 votos, pessoas que confiaram em nós, que confiaram em mim, no Nilson, né? E a gente está aí para dar continuidade no trabalho, a trabalhar junto. Eu sei que não vai ser uma missão fácil, né? É uma missão difícil, mas a gente está aí para trabalhar em equipe, trabalhar com a nova Câmara. Então, a gente tem muito para fazer, para dar continuidade nessa gestão. Eu agradeço a todas as famílias que nos receberam com carinho, que nos deram sugestão, que fizeram pergunta, que conversaram com a gente. Todas as sugestões a gente anotou, para a gente, depois do ano que vem, a gente estudá-las e atendê-las com carinho, né? E as pessoas também que a gente não conseguiu achar em casa. Então, eu agradeço a todos, tá? E aqui está, vocês podem confiar que nós vamos fazer tudo para a gente dar continuidade e fazer um ótimo trabalho. E, para isso, a gente conta com todo mundo, com todos vocês que depositaram esse voto de confiança em nós, para a gente ir trocando ideia, para a gente ir dialogando, porque uma administração só é boa se a gente trabalhar em equipe, se a gente dialogar e trabalhar junto. Por isso, pode contar com a gente. Muito obrigado a todos. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite, muito obrigado pela acolhida. Nós, infelizmente, perdemos neste final de semana 2 pessoas
muito ligadas a gente, o seu Dário Pontes Jardim e a Maria Benedita Gonçalves da Silva, porém mais conhecido como a Maria do Bigode, que Deus, em sua infinita bondade, deu conforto aos familiares. Eu quero aproveitar aqui e peço àqueles que estão nos acompanhando e aos demais vereadores que nos ajudem a divulgar que a Prefeitura provisoriamente não está mais atendendo naqueles telefones antigos, 3643. Esses telefones fixos que nós temos ou tínhamos, está começando a ser desligados, a grande maioria. Então, a princípio, provisoriamente, o nosso telefone é 35 3831 8998. A secretária, eu solicitei, assim que ela puder, ela vai colocar no site da Câmara, no site da Prefeitura também, e nas redes sociais. Quem puder ajudar a divulgar aí, vai ajudar muito. E lá, quando ligarmos, teremos as opções do que fazer. É um telefone geral da Prefeitura, com este número. De lá, você será direcionado para as secretarias, Conselho Tutelar, lá para Estratégia de Saúde da Família e assim por diante. Então, guardem bem. É 35 38 31 8998. Tá? Então, fica aí já este aviso. Quando foi levantado aqui aquela questão da linha São José, do bairro dos Pintos, no primeiro dia eu já falei, eles não têm a concessão. Porém, ainda assim foi feita uma consulta junto ao DR e chegou a resposta. Realmente eles não tinham. Então, é um assunto que não tem o que a gente falar mais a respeito da concessão que a Aviação São José fazia lá. Ele fazia o serviço, porém ele não tinha isso. Então não existe possibilidade nenhuma dele ser obrigado a voltar. Se ele tivesse, sim, mas como ele não tem, não tem. Ao conversar também com alguns produtores rurais, eles estão preocupados e eu fui falar com o prefeito a respeito disso, porque essa estiagem pela qual nós estamos passando pode atrasar muito a parte da plantação e depois vai vir a colheita e vai aumentar muito o serviço. Porém, o prefeito diz que além do Luiz Antônio, mais conhecido como Lu, que trabalha no trator agrícola, nós temos mais um operador que também domina e, caso seja necessário, ele vai auxiliar na operação do trator, caso seja necessário, durante a colheita, durante o plantio, e o que for necessário na parte agrícola. Também, por falar na parte agrícola, quarta-feira nós vamos iniciar, se a minha memória não me trai, é a 38ª Exposição Agropecuária de Piranguçu. Um alerta: os ingressos não serão fornecidos lá na entrada, no dia da festa. Você deve adquirir o seu ingresso antecipadamente, eles não são vendidos, eles estão sendo trocados, é entrada solidária, você vai trocar por 1 quilo de alimento. Então, se alguém estiver vendendo, não compre e pode denunciar. Não existe venda, e sim troca por alimento. Tá? Então, fique isso nos nossos pontos aqui em Piranguçu, já está sendo, né, divulgado há mais tempo até, e tem em Itajubá e outras cidades também, onde nós colocamos os nossos postos de troca. Além da festa que a vereadora Áurea Sabrina destacou lá no bairro dos Borges, nós tivemos aqui também, Padre Samuel fez uma festa, um tríduo em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, e quando foi no sábado, tivemos os brinquedos para as crianças, isolou a rua lá para ter segurança, e foi uma diversão só. A criançada se divertiu, foi muito bom. Parabéns aos idealizadores. Quanto aos professores, nós não temos nem como ficar falando a respeito do profissionalismo, da forma que eles trabalham.
Só temos que dizer muito obrigado a toda a nossa rede municipal e estadual de educação de Piranguçu, nosso respeito, nosso carinho. Eu tenho muito orgulho da nossa educação. Tenho lá a minha professora predileta, Adriana. Eu também fui professor por um tempo na escola. Tenho aqui a Vera, Luiz Procópio, que também foi professor. Então, a todos vocês, o meu abraço, o meu carinho e a minha gratidão. E para encerrar, nós vamos entrar na 16ª legislatura. Então, aos novos eleitos, aos reeleitos, parabéns pelo trabalho, pela conquista. Eu falei na reunião anterior que, primeiro, o sujeito tem que ser muito corajoso para colocar o nome dele à disposição e falar: eu estou disposto a trabalhar por você. Porque nós sabemos que não tem como agradar a todos. E a intenção não é agradar, é trabalhar e fazer de forma correta, coerente. Mas a gente sabe das críticas, que geralmente a maioria das críticas vem daquele que nada faz. Então, eu parabenizo aqui aos eleitos, a nossa vereadora Vera, juntamente com a Nilson, eu parabenizo pela campanha que vocês fizeram, honesta, ética. Não vi de vocês em momento algum ataques. Era o que eu esperava. Eu não esperava nada diferente de vocês, não. Pelo tempo que a gente convive, eu sabia da idoneidade suas. Então, eu parabenizo pela conquista, pela vitória, e sei o trabalho que temos para frente. Enquanto servidor, conte comigo. Enquanto cidadão, também. Estarei sempre à disposição para a gente dar continuidade ao trabalho iniciado aí lá atrás pelo primeiro prefeito Caetano Lopes da Silva, pelo intendente José Raimundo, nosso querido Bibi. Conte conosco e, mais uma vez, a Câmara terá 7 novos integrantes. E os 2 reeleitos estão aqui também para colocar o que sabem à disposição deles. A todos vocês, parabéns e bom trabalho. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de iniciar minha fala deixando aqui os meus sentimentos, né, a família da Maria, do Bigode, que a gente conhece, né, os filhos e a toda a família, porque a separação ela é difícil e nesse momento só Deus para confortar. Também do Sodário, né, grande amigo da gente, morador aqui de Piranguçu, que também nos deixou, a família, as nossas orações, os nossos sentimentos. Uma amiga de infância, né? Crescemos juntos no Ilhéus, estudamos na mesma escola e ontem foi chamada também para a Casa de Deus. É a Vera, irmã do Roberto, que mora aqui próximo ali à UBS. Então que Deus conforte o coração das famílias, dos filhos da Vera, né? São 3 filhos, porque a separação da mãe ela é muito dura, né? Da mãe, do pai, não tem explicação, não tem consolo. É só Deus para dar forças para ir superando, né? E acalmando o coração, mas a saudade, a dor, a gente que tem os nossos pais no céu, a gente sabe disso, que todo dia a gente lembra e pede a Deus que nos ajude a caminhar. Eu gostaria de pedir ao nosso secretário de obras, né? Hoje eu estive fazendo a coleta de lixo no bairro do Centro, e na descida do Cassino, quase terminando ali, próximo a onde foi feito dois trilhos já de cimento para os carros passarem, para poder sair na estrada principal, tem um bueiro quebrado, precisando de uma manilha para solucionar o problema, né? E eu acredito, parei um pouquinho para ver, a manilha, para mim, elas estão entupidas, então precisa ser feito uma limpeza, ou quem sabe até trocar, porque a manilha de 30, se eu não me engano, é bueiro simples, mas necessário, porque tem uma água que corre quase que direta, principalmente no período chuvoso, esse bueiro é muito usado. Então precisa ser feito com uma certa até urgência agora, porque se Deus quiser nós vamos caminhar para esse período, e a gente pede a Deus que mande chuva mesmo para nós. Nós tivemos sábado no evento, né? Eu fui procurado, a vereadora Aula me encaminhou uma mensagem do sargento Aloísio, e eu conversando com ele sobre um evento que seria realizado ali nos Melos, porque
a escolha do nosso trecho ali, principalmente ali no bairro dos Melos. Segundo ele, conversando com ele, 20% dos acidentes dele está nesse período, nesse trecho nosso aqui de Piranguçu de Itajubá até Piranguçu. É um trechinho pequeno, mas com um grande índice de acidente. E o mais interessante nessa conversa com ele, eu não sei se vocês tiveram esse contato, mas praticamente 90% ou mais um pouquinho dos acidentes fatais que nós tivemos é com gente nossa, não é com gente de fora. Porque, segundo ele, né, o pessoal que vem de fora, principalmente os de bicicleta, eles vêm equipados, vêm tudo certinho, iluminado, então é muito difícil. E os acidentes nossos aqui a pessoa sai de bicicleta, sem nenhuma iluminação, sem nenhum equipamento, e aí acaba acontecendo alguns acidentes que a gente sabe que foram fatais. Então essa é a grande preocupação deles, em orientar. Porque muitas vezes a gente tem aquela visão que a polícia vai multar, que a polícia vai punir, mas se você está errado, o que vai fazer? Eles têm que atuar, eles têm que trabalhar, mas a maior preocupação deles é orientar as pessoas para que tomem cuidado, para que andem certo, para que procurem, né, andar da melhor maneira possível para evitar um acidente, porque depois que acontece, não adianta pôr culpa no poder público, culpa na rodovia que é muito apertada, culpa em tantas coisas, mas, segundo ele também, a maioria dos acidentes é imprudência, né, tanto dos motoristas como de pedestre, de bicicleta e bagageiro e tantas outras coisas. Então, para a gente ficar um pouco atento. Então eu parabenizo em nome dele, né, todo o pessoal que estiveram ali, a polícia militar, dando suporte, orientação, trouxeram brinquedos para as crianças se divertirem um pouquinho ali, doces e tantas outras coisas, carrinho de pipoca. Também quero parabenizar, né, o jornal que acompanha eles ali de Piranguinho, e se eu não me engano acho que é Aperitivo. Estiveram ali e vai nos procurar, tá, Jô? Se procurar, anota para nós, fazendo um favor, para a gente estar conversando. É um trabalho, né? Eles trouxeram o carrinho de pipoca deles, o algodão doce, né? Mostrando o trabalho e orientando. Então isso ajuda, né? E as crianças ficam satisfeitas, porque é um momento de lazer ali. E o mais importante de tudo, que isso acho que ajuda muito, é o contato da criança com a polícia. Porque muitas vezes tem aquela imagem, né, que a polícia vai punir, vai prender. Não, é para eles sentirem a segurança, a proteção, o carinho ali. Então, o sargento Aloysio aí fica, né, o nosso agradecimento à Polícia Militar, em nome do sargento Jones, que esteve presente um pouco lá também, sargento Dario, se não me engano. Né. Então, foi muito bom, né, ele todo equipado, do jeito dele ali, né, as crianças querem ver, querem acompanhar, querem estar perto, então valeu a pena. Acho que esse é um evento importantíssimo que ajuda a trazer, né, ensinamento e também essa proximidade da população com a polícia. Em relação ao que a vereadora colocou ali da Copasa, foi muitas reclamações, né, a gente pôde acompanhar, e o pessoal não está errado, né, porque se faltou água complica mesmo, né, principalmente se a pessoa não tiver uma reservinha em casa, ela vai sofrer. Então fica o nosso apelo à Copasa, né, a gente sabe do empenho deles para que eles possam estar melhorando cada vez mais esse atendimento. Mas uma coisa importante que eu ouvi no grupo também, não sei se a vereadora ouviu, e alguns moradores também, não seria orientando, mas fazendo a colocação deles, vamos economizar, vamos tomar cuidado, vamos ajudar também, porque a água está escassa, gente. Às vezes a gente fala, né, Copasa, está faltando, mas e a fonte, como é que está? Nós estamos vendo aí, nós estamos com mais de 100 dias sem chuva praticamente aqui na nossa região, nós tivemos aí agora esses dias, mas foi muito pouco, né, não resolve o nosso problema. Então esse é um agravante que nós, população, povo, precisamos ficar atentos, tomar um pouquinho de cuidado, economizar um pouco mais, até as coisas normalizarem com a graça de Deus, porque senão não adianta a gente reclamar de Copasa. É lógico que está faltando melhorias, a gente entende, mas vamos também fazer a nossa parte, né? Economizar, tomar um pouco de cuidado, não desperdiçar tanto a água, porque se não tiver aonde a Copasa buscar, não tem o que fazer. Nós vamos sofrer as consequências, não tem outro caminho. Então a gente precisa ficar atento também, fazer a nossa parte, colaborar, vamos cobrar, pode ter certeza que essa casa aqui, todos os 9 vereadores, a gente está cobrando, a gente está ligando para os diretores, a gente está em cima para que as coisas aconteçam, não só da Copasa, como da CEMIG, do DR, porque a gente quer, né, dar o melhor atendimento. Então nós estamos atentos a todas as reclamações. O outro assunto que eu vi no grupo também, né, que a gente não entra em detalhes, porque acho que não é ali o momento certo, mas é em questão do trânsito nosso aqui de Piranguçu.
né? A gente sabe que é delicado, eu tenho certeza que o futuro prefeito aí eleito e vice-prefeito que está aqui com a gente já estão cientes disso, atentos a isso, já estão junto com o prefeito atual trabalhando para que isso aconteça. E a casa também. Nós tivemos recentemente reunião, né, com topógrafos, analisando, já tentando trazer aí já a documentação, tudo certo, com o meio ambiente, para que a gente possa trabalhar, né, nessa alternativa que é uma saída ali na beira do rio, né, uma nova estrada aí para poder tirar esse acesso, esse peso da nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando, pode ter certeza disso, né, junto com toda a equipe, e vamos continuar trabalhando firme para a gente buscar alternativas. A gente sabe que as nossas ruas que são precárias, né, a gente tem consciência clara disso, a gente sabe que o município precisa de tantas coisas, isso aí não é segredo para ninguém, né, a gente está ciente dessas coisas e nós estamos assumindo um compromisso de trabalhar firmes para que as coisas melhorem, para que as coisas possam vir a acontecer da melhor maneira possível, mas não é do dia para a noite. Né, essas coisas demandam tempo, demanda estudo, demanda uma série de coisas, documentação, autorização de vários órgãos, mas a prefeitura já está trabalhando, já trouxe o engenheiro aqui para isso, o prefeito está empenhado e eu tenho certeza que o prefeito que irá assumir no dia 1º de janeiro vai continuar se empenhando ao máximo para a gente ter essas alternativas e melhorar esses acessos nossos aqui também, das vias principais nossas aqui de Piranguçu. Precisamos melhorar. A gente sabe que a rua de baixo aqui, que a gente chama de Rua do Zeaco, precisa de uma melhora grande. A rua principal nossa aqui de Piranguçu de cima precisa de uma melhora grande. Isso aí a gente tem consciência disso, mas isso demanda tempo, demanda recursos e nós vamos ter que nos empenhar ao máximo para que isso venha melhorar cada vez mais. Iniciando aí a nossa 38ª exposição, se não fugir, né, da memória, mas é isso. Nós já iniciamos nesse domingo com o desfile de cavaleiros. Quero parabenizar todos que vieram aí, trouxeram o seu animal, fizeram um desfile muito bonito na nossa cidade, trazendo as riquezas que a gente tem, né, no nosso município. Então, meus parabéns a todos já iniciando isso. E na quarta-feira a gente inicia, né, a nossa exposição. A gente convida a todos para estar participando conosco, né, todo o nosso povo de Piranguçu, porque na verdade a exposição ela é para nós, né? Ela é nossa, é com os nossos produtores, com o nosso povo que vem ali, traz o seu animal, coloca, expõe, mostra, né, o seu produto ali. Então é importante a gente participar, visitar também, não só nos shows, mas visitar o trabalho dessas pessoas que enriquece o nosso município, que valoriza, né, o que de melhor a gente tem. Então fica aí o convite a todos para estar participando, incentivando, acompanhando ali, porque a exposição é exatamente para a gente mostrar o que a gente tem de melhor no município. E o melhor é para que nós possamos juntos, com esses trabalhadores nossos aí, caminharmos. Então fica esse convite para que todos nós possamos participar ali. E os meus parabéns, né, às nossas professoras da rede municipal, da rede estadual, de modo especial as minhas 2 professoras que eu tenho em casa, né, que uma aposentada e a outra nativa, e a gente sabe que não é fácil, né, é uma missão árdua, uma missão difícil, mas ao mesmo tempo uma missão também gratificante, né, quando você recebe o carinho de um aluno, de uma família, quando você vê um aluno seu já lendo, já caminhando, né, progredindo. Então isso aí é gratificante também. E é uma missão que eu considero como um dom também. Ser professor não é só por dinheiro. Eu tenho certeza que se fosse por dinheiro, muitos teriam desistido, né, por amor, por carinho e poder dedicar um pouquinho ali. Eu vejo o esforço da minha filha, né, às vezes a pessoa fala assim, professor vai lá, trabalha só 4 horas. Na verdade, o professor trabalha 8, 10, 12, 15, dependendo da situação, para poder preparar bem, para levar um conteúdo bom, um ensinamento bom. Então eu parabenizo a todos os professores, peço que união a todas, para que o município venha a ganhar cada vez mais, né, principalmente as nossas crianças em aprendizagem. Aos professores da nossa rede estadual, os nossos parabéns também, né, uma escola, graças a Deus, reconhecida. A gente tem aí muitos alunos nossos em grandes faculdades, inclusive federais, e isso é mérito de coordenação, de direção e de todo o corpo docente da escola. Então, parabéns a todos os professores e também as nossas que trabalham juntos ali, né? Tem os professores, a gente tem também as merendeiras, é todo um corpo para que as coisas funcionem para o bem. Mas amanhã é o dia especial das nossas professoras. E para encerrar, parabéns aí ao pessoal do bairro dos Borges, né? Eles não fazem mais parte da nossa parte religiosa, né? Pertencem a Venceslau Braz,
É isso, né? Mas não deixa de ser do nosso município, não deixa de ser gente nossa, muito tempo caminhando junto. Parabéns aos homens do terço pelo belíssimo terço cantado que foi realizado lá. E isso incentiva bastante a toda a comunidade pela festa, né, o almoço gratuito, a confraternização, mostrando que festa não é só para ganhar dinheiro, festa é para confraternizar, para participarmos, para rezarmos juntos, para caminharmos juntos, bater papo. Então isso é muito importante. Então parabéns a eles e parabéns a toda o município e os lugares que aconteceram, né? O bairro do Centro teve um evento também, aqui na Matriz, nos Meros que teve. Então, em muitos lugares, né? Nossa Senhora é a nossa padroeira, né? Padroeira do nosso Brasil, e de modo especial aqui no nosso município nós temos duas, Nossa Senhora Aparecida do Centro, lá dos Borges, né? Isso. Então, a gente vê aí que o título de Aparecida ele é importantíssimo para nós católicos, a gente valoriza muito, e fica aí os parabéns e a proteção, pedimos a proteção da nossa mãe para os novos eleitos, né, para o próximo ano, que eles tenham conhecimento, que eles possam ter sabedoria, que possam dar o melhor de si para o nosso povo, que confiou, que acreditou e que fez as suas escolhas. Mas eu gostaria de parabenizar de modo especial os 48 candidatos a vereadores que disputaram essa eleição. Todos com bons planos, com boas conversas, com bons projetos, né? Eu pude presenciar algumas propagandas dos nossos companheiros e pude analisar uma coisa. Ninguém quer o mal para o município, para Piranguçu. Todos trabalharam, pediram o seu voto, visitaram a casa das pessoas, levando, né, intenções de melhoria, de qualidade, de trabalho e de dedicação. Então fico meus parabéns aos 48 candidatos. Infelizmente, não podem todos ser eleitos, mas pode ter certeza que Deus está abençoando a todos, porque vão contribuir de alguma forma, de alguma maneira. Tenho certeza que ninguém vai ficar acuado em casa, guardando para si, mas vai colaborar, né, onde estiver residindo ou procurando aí, né, as pessoas, passando as suas ideias, deixando que as coisas aconteçam. Então, meus parabéns também, né, ao Nilson, nosso futuro prefeito, vereadora Vera aqui, vice-prefeita. Que Deus abençoe, que vocês possam fazer um bom trabalho, dando continuidade a esse trabalho que vem sendo feito, melhorando ainda mais, porque o nosso povo precisa. Vocês podem ter certeza que, assim como nós que estaremos aqui, se Deus assim permitir, dando continuidade nesse trabalho, lá também. A cobrança é grande e a necessidade é grande. O nosso povo é um povo carente, um povo que precisa, é um povo que merece atenção e nós temos que dar essa atenção. Ouvir, atender, como a senhora bem disse, dialogar, conversar para o bem do município. Daí nós vamos continuar essa caminhada. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 21 de outubro de 2024, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.